Então, antes de a gente começar as preces, a gente só descansa uns instantes, deixa toda a agitação se dissipar um pouco. A gente abre espaço para a prática, nosso estudo. A gente começa fazendo a prece das 7 linhas, pedindo as bênçãos de Guru Rinpoche. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso Supremo Cid e está cercado por uma hoste de muitas Dakinis. Seguindo suas pegadas, dedico minha prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Hum Orgen Yogen Ubjansan Pema Gesar Dompola Yansen Chogi Modrumye Pema June Shesudra Kordu Kandro Mampe Kor Keki Jesu Dadruki Jinge Lapchi Sheksu So Guru Pema Siddhi Hum Orgen Yogi Nupchan Sam Pema Gesar Dompola Yamsen Chogi Modrumye Pema June Shesudrak Kordu Kandro Mampe Kor Keki Jesu Dadruki Jinge Lapchir Sheksu So Guru Pema Siddhi No Buda, no Dharma, na ascendente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo um refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sangye Chodan Sochi Chonam La Janchu Bardu Dagni Kapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonam Chi Drola Penti Sangye Drupasho Sangye Chodan Sochi Chonam La Janchu Bardu Dagni Kapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonam Chi Drola Penti Sangye Drupasho. Agora então a gente recebe as 4 iniciações, a gente recita um mala do mantra do Guru, visualizando o Guru Rinpoche novamente à nossa frente. A gente recita um mala do mantra do Guru e recebe as 4 iniciações. Om Ahum Vajraguru Pema Siddhi Hum, Om Ahum Vajraguru Pema Siddhi Hum, Om Ahum.
Om Ahum Vajra Guru Pema Siddhi Om. De uma sílaba Om na testa de Guru Rinpoche, irradia uma luz branca que penetra pela letra Om da nossa testa. Permeia todo o nosso ser, purificando todos os obscurecimentos, ações negativas de corpo. Nosso corpo se torna translúcido, da mesma natureza do corpo de Guru Rinpoche. De uma sílaba A vermelha na garganta de Guru Rinpoche, irradia uma luz vermelho rubi que penetra a nossa garganta, permeia todo o nosso ser, purifica todas as ações negativas, marcas kármicas de fala. Nossa fala se torna a fala Vajra de Guru Rinpoche. De uma sílaba Hum azul, no coração de Guru Rinpoche, irradia uma luz azul que penetra o nosso coração, purificando todos os obscurecimentos de mente. A nossa mente e a mente de Guru Rinpoche se tornam uma única mente Vajra. Dos 3 pontos de Guru Rinpoche, irradiam as 3 luzes simultaneamente que penetram os nossos 3 pontos, purificando os obscurecimentos mais sutis de corpo, fala e mente. E Guru Rinpoche, então, a nosso convite, passa para o topo da nossa cabeça, se dissolve em luz, penetra o nosso canal central e surge novamente no nosso coração. Nosso corpo, fala e mente, o corpo, fala e mente de Guru Rinpoche se tornam um só. Se vocês quiserem mudar de posição, nós vamos passar diretamente para a prática, que hoje não vai ser em silêncio. Vou compartilhar o áudio. E a gente vai fazer uma prática de Vipassana. Hola, so time for meditation. Please find a comfortable posture. Então, agora chegou na hora da meditação. Então, por favor, encontre uma postura confortável. Let's now give the conceptual mind a rest. We've had a real workout for the last hour and a half. And now relax the conceptual mind, release into non-conceptuality, and let your awareness descend right down to the earth element, where your body is in contact with the ground. Então, agora dê descanso para sua mente conceitual. Ela trabalhou bastante nesses últimos momentos. Então, agora relaxe na ausência de conceitos. Deixe que a sua consciência desça até o elemento terra,
onde o seu corpo está em contato com o chão, com a cadeira. And settle your body, speech, and mind in their natural states. Estabeleça o corpo, a fala e a mente em seus estados naturais. Let's return to the practice of taking the impure mind as a path. Vamos voltar à prática de tomar a mente impura como caminho. Let your eyes be at least partially open, and let your gaze be vacant, resting in the space in front of you. Deixe os olhos ao menos parcialmente abertos, deixe o olhar repousar, sem focar em um objeto no espaço à sua frente. Which already shows the spaciousness of the space of awareness. It is not inside your head. Isso já demonstra que o espaço da consciência não está dentro da cabeça. And while resting in the stillness of awareness, direct the light of your attention to illuminate the space of the mind and whatever mental events arise within that domain. E da quietude da consciência, agora dirija a luz da sua atenção para o espaço da mente e para todos os eventos que surgirem nesse espaço. And as you observe the objective appearances arising in this space, the appearance of discursive thoughts, the appearances of images, see them for what they are. Empty appearances.
insubstantial, not located really anywhere. Conforme você observa as aparências objetivas, como as aparências de pensamentos discursivos, aparências de imagens, veja-os pelo que eles são. São aparências vazias, sem substancialidade, que não estão de fato, realmente localizados em nenhum lugar. And as you observe with mental perception, the emergence of subjective mental impulses, desires, hopes, fears, mental afflictions, emotions, note that by the time you become aware of them, that mental impulse that you're observing has already passed. They arose moment by moment. And by the time you're aware of them, your awareness of them is retrospective. They've already vanished. E conforme você observa com a sua percepção mental, os impulsos subjetivos mentais surgindo, como desejos, emoções, esperanças e medos. Note que no momento em que você os observa, eles já não estão mais lá. Eles surgem momento a momento. Portanto, quando você os observa, você já tem uma experiência retrospectiva desses impulsos mentais subjetivos. With discerning intelligence, with vipassana, that clarity of insight, recognize when you witness a mental event and see it simply as a mental event without appropriating it, identifying with it. E com inteligência discriminativa, com a clareza, o insight de Vipassana, reconheça quando você testemunha eventos mentais como eventos mentais, sem se apropriar deles, sem se identificar com eles. Recognize when you're able to sustain that still unwavering presence of awareness, space-like. And with that awareness, observe whatever rises in the space of the mind, objective or subjective, very much like cloud formations appearing in the sky without you appropriating them, and then vanishing right back into the sky. Reconheça quando você é capaz de testemunhar com a consciência imperturbável, semelhante ao espaço, quando os objetos, objetivos e subjetivos, surgem para a consciência. Da mesma maneira como nuvens surgem no céu. Elas surgem e depois de algum tempo elas desaparecem de volta para o céu. Observe os objetos da mente surgindo e desaparecendo no espaço da mente, sem se apropriar deles e sem se identificar com eles.
time and again, your mind is bound to wander unless you've already achieved very fine samadhi. E vez após vez, possivelmente a sua mente vai vaguear, a menos que você tenha atingido um alto grau de samadhi. So, but you may still retrospectively observe that your mind has wandered, your awareness has been drawn away by distraction, or it has become fused with some subjective mental impulse, and you become immersed in that. Your awareness becomes contracted into that to which you became distracted, or with which you were fused. E ainda assim você retrospectivamente pode notar que a sua consciência se perdeu, que ela está novamente vagueando, que ela foi arrastada pelas distrações ou se fundiu com impulsos mentais. Retrospectivamente, note isso, quando a consciência se tornou imersa naquilo que a distraiu ou contraída naquilo com que ela se fundiu. In the first instant of that appearance to which you became distracted, or that subjective mental process with which you merged, if you had been aware, if you had recognized this mental event as a mental event, you would not have slipped into mental wandering. You would have remained still, resting in the stillness of awareness. Se no primeiro instante em que essa aparência que distraiu você, ou esse impulso mental com o qual você se fundiu, se nesse primeiro instante você estivesse claramente consciente, reconhecido esse evento mental como um evento mental, você não teria se distraído, você estaria ainda repousando na quietude da consciência. So in that first moment of mind wandering, there must have been unawareness, a lack of knowing the mental event as a mental event. And then your awareness collapsed and was set wandering into your own miniature samsara. Então, naquele primeiro instante em que essa aparência que te distraiu surgiu e fez com que você se distraísse, vagueasse, houve um momento de falta de consciência. Faltou reconhecer o evento mental como evento mental. E a sua consciência, então, colapsou, divagou. Você caiu novamente na sua miniatura de samsara. As you are caught by one train of thought after another, sometimes the train is miserable, and you're temporarily carried away and born in a hell realm. And sometimes the train is one of frustration, dissatisfaction, unfulfilled craving. And you get a fleeting glimpse of a Preta realm. Sometimes the train of thought is pleasant, delightful, and you get a taste of a Deva realm. And then that thought comes to an end, and you return. You return to the substrate. Watch how samsara unfolds and how it dissolves from one wandering thought to the next. When you appropriate them, identify with them, and reify them. Muitas vezes, nas distrações, nós somos arrastados por vários trens de pensamentos. Às vezes, esses trens, eles são de sofrimento, de angústia, de dor. Nós renascemos em uma miniatura do reino dos infernos.
Muitas vezes esses trens de pensamento são frustrantes, são insatisfatórios, são desejos que não foram atendidos. E nós temos um vislumbre do reino dos pretas. Muitas vezes esses pensamentos são prazerosos, então nós sentimos o sabor do reino dos devas. Em algum momento esses trens de pensamento se dissolvem, acabam. Nós voltamos então para a nossa consciência. Então veja como o samsara surge e se dissolve a cada momento em que nós nos apropriamos, reificamos, nos identificamos com os pensamentos, a cada momento. It is said that the mind of a Buddha, one who is fully awake, simultaneously resides in the primordial stillness of Nirvana, Dhammadhatu, and is simultaneously aware of the full range of phenomena throughout the 6 classes of existence, the 3 realms of existence, never wavering from the stillness of Nirvana, is simultaneously aware of all the movements of sentient beings throughout space and time. We seek to emulate that here and now. Se diz que a mente do Buda, aquele que está plenamente desperto, ela reside simultaneamente na quietude primordial do Nirvana, de Dharmadhatu, e simultaneamente tem consciência da ampla gama de fenômenos dos 6 reinos da existência. Mas ela nunca oscila, ela nunca se distancia da quietude do Nirvana. Nesse momento, nesta prática, nós procuramos emular a mente do Buda. Our own consciousness has the defining characteristic of illuminating all appearances in the 6 domains and all mental processes. And it has the defining characteristic of cognizance. And here the cognizance is the cognizance of awareness itself. Se diz que a nossa consciência tem 2 características que a definem. Ela ilumina todo tipo de aparência, todas as aparências dos 6 domínios, dos 5 físicos e do mental. E
outra característica que a define é a cognoscência. Nesta prática, a cognoscência da própria consciência. And these two qualities of our own consciousness we share in common with the consciousness of a Buddha, in which the luminosity of the Buddha's Dhammakaya illuminates all the 6 classes of existence, all the 3 realms of existence, all Buddha fields, all appearances. And the cognizance of a Buddha's mind knows the actual nature of reality, Dhammadhatu. E essas duas qualidades nós temos em comum com a mente do Buda, com a consciência do Buda. A luminosidade da mente do Buda é o próprio Dharmakaya. Ele percebe os 3 reinos da existência, todas as aparências dos reinos puros de Buda. E a cognoscência da mente do Buda é a natureza verdadeira da realidade, Dharmadhatu. Oi, gente. Não estava em silêncio, mas estava quase. Para mim estava tão baixo o som, não sei para vocês como é que estava. Para mim estava super baixo. Fiquei tentando ver se arrumava aqui, mas não achei o que é. Acho que é o som do vídeo mesmo que está baixo. Estava no máximo aqui do meu computador. Para mim aqui estava Para nós estava tribom, normal. Era o meu que estava ruim mesmo. Normal, muito bom. Bem bom, Muito tá bem bom, bom. normal. O meu estava baixo. Não sei, agora ficou bom de novo, quando vocês começaram a falar comigo. Então, amores, eu não tive tempo de revisar esse vídeo aqui essa semana. Mas a gente vai fazer juntos, né? A gente vai assistindo juntos. Era o meu áudio mesmo. O do Hugo também estava baixo. Sei lá. Bueno. Então, vamos lá. Então, eu vou dar uma revisada, depois eu mando para vocês o texto. Mas a gente vai entrar na parte 10, né? Espera, antes de eu entrar, antes de a gente ver a transcrição, vamos ver o texto raiz, onde que a gente está, né? Na semana passada, que eu não vim, vocês terminaram, segundo a Flor, o vídeo 8, né? E o vídeo, a parte 8. O vídeo 8, ele terminava esse trecho aqui do texto, né? A fixação às identidades dos fenômenos emerge disso, de fixar-se ao eu. Existem 4 abordagens para isso. Buscar as bases de designação dos nomes, que a gente já tinha visto antes. Destruir a fixação à permanência das coisas. Combater a falha de benefício e dano, que é onde a gente vai entrar hoje. E fazer colapsar a falsa caverna de esperanças e medos. Então, como o Lama vai comentar essas partes anteriores aqui, a gente vai passar direto para o texto
para transcrição, né? Só para a gente se localizar aqui onde que a gente estava. Então, deixa eu aumentar aqui para vocês verem melhor. Então, era uma manhã, né? O vídeo 9, na verdade, é perguntas e respostas. Então, a gente sarta. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, todos vocês, onde quer que vocês estejam. Agora, realmente, estamos no último dia inteiro de ensinamentos, né? Então, está no fim já desse retiro de 2021, né? A gente vai passar para 2022 também. Voltaremos ao texto e o examinaremos com muito cuidado. E como um prelúdio para isso, vamos gastar apenas alguns minutos estabelecendo o corpo, fala e mente em estado natural. Então, a gente fez uma prática curta de estabelecer corpo, fala e mente em estado natural. É bom lembrar que, embora esses ensinamentos do Dzogchen foquem, neste momento especificamente, em um ensinamento do caminho do meio, a verdadeira natureza da realidade, que é comum no Sutrayana e no Vajrayana, embora seja esse o caso, de modo geral, esses ensinamentos da visão iluminada de Samantabhadra ocorrem dentro do contexto do Vajrayana, né, do caminho veloz, né? Sutrayana ou Mahayana, né? Mas o Vajrayana é o caminho veloz, é o caminho de se atingir a iluminação rapidamente, né? Tomando a fruição como caminho, né? Então, a gente já... o Vajrayana, ele tem essa estratégia, assim, né? A gente já é um caminho de descoberta, né? Então, a gente já é Buda, né? Nós já somos todos Budas, né? Só que com muitos obscurecimentos nos impedindo de enxergar e de nos manifestar como Budas, mas é diferente do caminho do Mahayana, em que a gente desenvolve todas as qualidades de um Buda, né? A gente parte de um ser humano, um ser senciente lascado, cheio de problemas, e vai indo, isso leva éons, né? O Vajrayana tem uma abordagem diferente, de tomar a fruição como caminho. E assim, se quisermos receber esses ensinamentos com o mesmo poder, as mesmas bênçãos que o próprio John Limpa recebeu, então nós também devemos dissolver as aparências comuns, o senso comum de identidade de nós mesmos e todos os membros da Sangha, do Lama, dissolver essas aparências e conceitos comuns na vacuidade, e a partir da vacuidade primordialmente indivisível da consciência primordial, então surgimos como as 5 purezas da visão. De modo geral, em termos de visão comum do mundo ao nosso redor, é tão dolorosamente óbvio que estamos vivendo em um tempo de degenerescência de muitas maneiras diferentes. Eu vou fazendo algumas mudancinhas assim. E foi dito que 2.500 anos após os ensinamentos do Buda, haveria um estágio de degenerescência muito profundo, onde muito poucas pessoas obteriam realização profunda, por um lado. Por outro lado, como Sua Santidade Dalai Lama comentou há muitos anos, se hoje, aqui e agora, praticarmos como Milarepa, com aquela pureza de motivação, aquela orientação hábil, a profundidade dos ensinamentos, então, nós também temos todas as possibilidades de alcançar a realização, assim como Milarepa. Então, não é que não dá, né, hoje, é que a gente não faz, né? A gente não pratica igual Milarepa. Né? Então, a gente não atinge a realização de Milarepa, né? Essas são as degenerescências dos nossos tempos, a gente está super ocupado fazendo outras coisas. Eu não sei se é só isso, mas isso com certeza é um ponto, né? Porque o Dalai Lama diz isso, se a gente praticasse como Milarepa, a gente atingiria a mesma realização de Milarepa, né? Especialmente quando dissolvemos todo esse mundo impuro, com todos os seus aspectos de degenerescência, que são delusórios, que não são inerentemente existentes. Quando dissolvemos pelo poder da imaginação e realização da vacuidade, na vacuidade, quando a gente dissolve todas as aparências na vacuidade e surgimos com visão pura, com sentido puro da nossa própria identidade divina e dos nossos membros da Sangha, do nosso Guru, então nós sairemos dessa era histórica para um reino de pureza no qual não há nada que nos impeça de alcançar a realização para a qual esses ensinamentos são projetados. Corpo de arco-íris da grande transferência nesta mesma vida. Aí acho que a gente fez uma prática curta, né? Mas como a gente já fez a prática, a gente vai seguir. E agora, dentro do contexto do texto, estamos tratando da reificação dos fenômenos em geral. Nós erodimos a base de designação,
né? A gente já passou por isso, é aquela primeira abordagem. Nós procuramos destruir o apego, a permanência das coisas, e agora nós voltamos para a terceira subcategoria, ou seja, o combate às falhas de benefícios e dano, de benefício e dano. Então, nós paramos no texto, na última declaração do Bodhisattva Vajra da consciência prístina, que vou parafrasear aqui. Então, ele está lendo a parte anterior a esse terceiro ponto, né? Então, Bodhisattva Vajra da consciência prístina disse assim, que mais ou menos, que todas as aparências sejam em estado desperto durante o sonho, nesta vida. Biografia de Milarepa? Olha, Nina, deve ter. Eu não lembro, assim, de saída. Eu lembro bem que eu comprei um DVD sobre a vida de Milarepa, parte 1. Pergunta se saiu a parte 2 até hoje. Nunca saiu a parte 2. Eu comprei a parte 1, quando ele vai encontrar com o Marpa, que é o mestre dele, acaba o filme e não tem a parte 2. Faz anos, acho que faz 10 anos que eu comprei esse DVD. Tô ainda nesse limbo aí. Mas é maravilhosa, a biografia de Milarepa é maravilhosa, né? Ele aprontou muito na vida que ele atingiu a iluminação. Ele matou meio mundo. Tá no YouTube, né, Marcela? Pois é, só a parte 1, porque é a única que existe. Ele matou meio mundo, daí, porque... Mas, rapidinho, contar a parte que eu sei dessa parte 1, que eu aprendi dessa parte 1. Mas a parte mais legal é que quando ele encontra o Marpa, não tem mais, né? Mas na parte 1, né? O que acontece é que a família dele era muito... tinha dinheiro a família dele, né? Aí quando o pai morre, o pai pede para o irmão dele cuidar da mulher e do filho, que no caso era o Milarepa. O safado do irmão roubou todo o dinheiro da família dele. E a mãe envenena o Milarepa, porque o irmão roubou todo o dinheiro e falou assim, não estou roubando. Quando o Milarepa fizer 18 anos, eu devolvo o dinheiro para vocês. Né? Deixou eles passando necessidade. Quando o Milarepa fez 18 anos e ele não devolveu, a mãe do Milarepa, ela tinha envenenado a cabeça do Milarepa a vida inteira, assim, dele. Quando finalmente ele realmente não devolveu, ela falou assim, nós temos que tomar uma atitude, nós precisamos acabar com a raça desse ladrão, não sei o quê. Aí o Milarepa, que era poderoso, tinha feito muito treinamento com grandes lamas de magia negra, ele destruiu e tacou fogo na aldeia da família, onde estava o tio. Matou meio mundo lá. Né? Quando ele viu aquela destruição toda, aí ele se arrependeu imediatamente, assim, ele estava com uma senhorinha, assim, aí a senhorinha começou a chorar do lado dele de ver aquela destruição, aquele lugar todo pegando fogo, ele se arrependeu imediatamente, assim, e aí ele foi procurar outros caminhos, né? E, ó, Floria Chão Livre, História de Milarepa. Aí ele vai procurar um mestre, outro mestre, outro mestre. Aí quando ele vai encontrar com o Marpa, finalmente, ele passou por vários mestres, mas quando ele vai encontrar com o Marpa, finalmente, que é o grande mestre dele, né? Que fez ele fazer de tudo, assim, para ele poder purificar toda a desgraceira que ele tinha feito naquela vida, fora as outras, né? Aí acabou o filme. Então não tem a história dele com o Marpa, que é mais legal, né? A parte que ele encontra com o guru dele. Mas o mais legal eu acho, da história de Milarepa, que todos os mestres falam, é isso, dele ter aprontado muito naquela mesma vida e ter atingido a iluminação. Mas porque ele se entrega completamente à prática. Ele se arrepende verdadeiramente de tudo que ele fez, né? É bem bonito. Aí, então, é isso. Se a gente praticasse igual a Milarepa, a gente teria atingido a mesma realização do Milarepa. Pero, não sei por que a gente não faz isso, né? A gente, obviamente, nesse caso. Bom, então, a gente parou nesse lugar, né? Nesse ponto do texto, que o Vajra da consciência prístina fala que todas as aparências, seja no estado desperto, durante o sonho, nesta vida, no bardo ou depois, todas as aparências, sem exceção, e igualmente são enganosas. Existe uma realidade para elas, não é que elas não existam, é claro, mas elas são enganosas. E elas parecem ser de verdade, né? Elas parecem ser muito de verdade, só que não, né? Elas escondem uma realidade mais profunda, né? Essa realidade relativa, ela esconde, ela se sobrepõe à realidade mais profunda. E a gente fica preso nisso, né? Nenhuma delas, durante o dia, a noite, nesta hora ou no futuro, nenhuma delas é mais real ou inerentemente existente do que qualquer uma das outras. Em qualquer reino, inclusive, né? Voltando àquela pergunta da Aninha,
E que até o Arthur comentou também no estudo da quarta-feira, né? Quanto a o Lama Tartin, o Lama Tartin sabe tudo da vida do Milarepa. Lama Tartin do Rio, né? Esse Lama Tartin, Florim, em português, esse vídeo? Ou é o Lama Tartin nosso, da Vagina Foundation? É do Rio de Janeiro. É maravilhoso, muito legal. Vamos assistir o Lama Tartin explicando a vida do Milarepa, muito, muito legal. Então, todas as realidades que a gente percebe como realidades de qualquer reino, né? Do nosso reino humano, de qualquer outro reino, elas são igualmente enganosas, elas não têm nenhuma substancialidade, embora a gente não perceba assim, né? Então, ele as compara a representações enganosas de experiências agradáveis e desagradáveis. Então, tudo que vivenciamos como felicidade, adversidade, tudo isso, diz ele, são como representações enganosas, sem substancialidade, sem nenhuma substância real, sem existência em si mesmas. E se o Vajranasi do Lago disse, então é verdade. A seguir, ele aborda um tópico com o qual sempre nos importamos, seja um ser humano ou qualquer outro tipo de ser senciente, que é o que nos traz benefício e o que nos causa dano. E agora nós vamos investigar isso para explorar a sua natureza real, de tudo que já pensamos ou iremos pensar. Isso me prejudica, isso me beneficia. Né? Porque já que são aparências enganosas, né? Vamos pensar. Se todas são aparências igualmente enganosas, que benefício que uma aparência enganosa poderia verdadeiramente nos causar? Num nível último, né? Claro que tem efeito causal, assim, tem a lei da causalidade e tudo mais. Mas do ponto de vista último, que benefício que poderia trazer? O que prejuízo poderia trazer, né? Então, ele começa afirmando, ao examinarem a natureza dos objetos, isto é, como eles existem, a natureza dos objetos que parecem trazer benefícios e danos, é assim que parece, mas qual é a verdadeira natureza desses fenômenos que nos parece que nos beneficiam ou nos prejudicam? Que parece que nos beneficiam ou nos prejudicam. Isso aqui é comentário do Lama, né? Então, eu vou tirar do itálico só para a gente não achar que está escrito lá no texto do John Limpa isso, porque não está, né? Então, o Lama vai lendo e vai comentando no meio. É difícil depois de transcrever, né? Vocês combatem... Então, só o texto do John Limpa. Ao examinarem a natureza dos objetos que parecem trazer benefícios e danos, vocês combatem a falha de se agarrarem à existência verdadeira, ou seja, de reificar, né? Voltamos para o insight essencial do Buda, que é o que produz, quais são as raízes, quais são as causas da felicidade, da boa fortuna, da satisfação, e ele as identifica dentro do contexto de vida após vida, e o que as conecta. Bem, a esse respeito, o que nos traz felicidade em vidas futuras, e pode muito bem ser essa vida, são as raízes da virtude. Então, nós nos engajamos na virtude de corpo, fala e mente. Então, pelo que entendemos do budismo, essas impressões, essas marcas são armazenadas. Vasanas, essas propensões habituais são armazenadas. Eu vou trocar por marcas aqui, que é imprints, possivelmente. Então, é mais fácil entender como marcas, né? Que são armazenadas. Então, quando a gente pratica uma virtude, aquilo fica também estampado no nosso contínuo mental. Convencionalmente falando, elas são armazenadas na consciência substrato. É assim que parece. Mas o Vajranasi do Lago pergunta, onde estão armazenadas todas as raízes de virtude do passado? Ele vai questionar até a própria consciência substrato, né? Então, a gente vai falar o quê? Que a consciência substrato existe substancialmente? Está lá a marca em algum lugar, em algum pedacinho lá da consciência substrato, a marca está lá? Convencionalmente, a gente sim diz isso, né? Ó, esses vasanas, eles são armazenados. Eu vou escrever porque senão fica, esses vasanas, não. Esses vasanas, eles são armazenados na consciência substrato, mas o que significa isso mesmo? Onde que elas estão localizadas? Isso significa onde está a consciência substrato? E as propensões reais estão realmente armazenadas lá, como sementinhas, espaguete, fio de espaguete, como sementinhas mesmo? E nós olhamos para dentro. Se olharmos para esse fluxo de consciência e dissermos onde estão os vasanas, você não os encontrará. Não tem nada de verdade, né, gente? É óbvio. Mas a gente precisa dessas explicações, né? A gente precisa
Porque do ponto de vista relativo é assim que funciona mesmo, né? Acho que é uma analogia muito forte, muito contemporânea nesse momento. Aqui estamos todos na internet. Como é que vocês podem ver e ouvir minha voz? Como é que eu posso ver vocês e ouvir a Giane? A Giana? Há informações sendo transmitidas de um lado para outro, certo? De momento a momento. O que é que está carregando essas informações do seu laptop para o meu e vice-versa? Bem, dizemos, aqui está a resposta certa, é claro. As ondas eletromagnéticas que são transmitidas do computador para o satélite e vice-versa. Tudo é carregado pelas ondas eletromagnéticas. Mas se você pudessem pegar uma carona, como andar a cavalo, se pudessem pegar uma carona naquela onda eletromagnética e olhar diretamente para ela, vocês acham que veriam alguma informação lá? Vocês veriam alguma imagem? Vocês ouviriam algum som? Vocês veriam alguma informação lá? Minha resposta é não, não está lá. Existe alguma forma que essas imagens são... A imagem do nosso rosto que está aqui de verdade é capturada pela câmera, né? E viaja pela internet aí na forma de um sei lá o quê. E daí, quando chega no receptor, aquilo se compõe outra vez com uma imagem. Mas se a gente for olhar no caminho, não tem um monte de fotinho nossa caminhando por aí. Até chegar no computador de cada um, né? Não existe isso. Então, é mais ou menos a mesma... O Lama sempre usa essa metáfora, né? Das ondas eletromagnéticas que transportam informação de algum jeito, né? Mas que não estão realmente ali, né? Igual a consciência substrato. Ela transporta todas essas marcas, mas se a gente for olhar, cadê a marca? Não tá, igual não tá na onda eletromagnética. Acho bem boa mesmo essa metáfora, eu entendo assim. Dizemos no budismo que a virtude, as sementes da virtude, nos beneficiam. Mas quando você procura por elas, essas propensões, você não as encontra em lugar nenhum. Assim, tem um objeto que beneficia, então nós somos o sujeito que recebe o benefício. Mas quando você olha... Acho que é para si mesmo, né? Talvez, não sei se para si mesmo, ou olha para aquilo especialmente, né? Acho que é melhor para si mesmo, de qualquer jeito. A quem elas beneficiam? Você olha para você mesmo. Eu sou o recebedor, ou o receptáculo. Sou eu que recebe isso, né? Mas parece que eu me beneficio do meu karma passado. E onde você está? No seu corpo, na sua mente? Nós já fizemos isso, né? Você é inencontrável, não dá para encontrar. A virtude também não dá para encontrar. Inencontrável não existe essa palavra, né? Mas ela... Vale a pena a gente criar umas palavras de vez em quando, porque é inencontrável, não dá para ser encontrada. E, portanto, também o processo de se beneficiar é inencontrável. Não tem onde ser encontrado, né? Como que elas beneficiam? Como é que a virtude beneficia você? E, mais uma vez, ela é invisível. Você procura e não consegue encontrar. E no espírito de simetria, então, quando perguntamos em um quadro mais amplo de uma vida para a seguinte, o que realmente nos prejudica? Bom, nós dizemos que é o karma negativo, o karma não virtuoso, né? Mas então aplicamos a mesma análise ontológica, quer dizer, para buscar a raiz, a causa, e chegamos à mesma conclusão. Como diz o Vajrayana do Lago, da mesma forma, examinando como o karma perverso e não virtuoso inflige danos, como que isso ocorre? Vocês o desconstruirão mentalmente de tal modo que desapareça por completo. Então, isso aqui é texto raiz. Então, existe, né? Funciona. Produz efeito, mas não tem onde encontrar. Se você tomar aquele karma virtuoso e o karma não virtuoso e os investigar, ele, suas partes, o todo, onde ele está localizado, de onde vem, como ele beneficia, na verdade, então eles se dissolvem. Eles desaparecem quando você procura por eles, como inerentemente existentes. É claro que isso não está refutando a sua existência relativa, quer dizer, na dimensão relativa de causalidade, de seres sencientes que estão tendo ações, sofrendo impacto das marcas kármicas, tudo isso acontece. A lei da causalidade karma, de causa e efeito, acontece, né? Mas quando a gente vai buscar o que tem realmente ali, a gente não encontra nada. Eles não existem de fato. Nem karma positivo, nem negativo. Nem o dano que eles infligem, ou o benefício que eles infligem. É como se a gente tivesse uma sequência de experiências, né? Positivas, negativas, alegria, tristeza. Quando a gente olha para trás, a gente não acha mais isso em lugar nenhum.
A gente nem lembra. Hoje, a minha irmã estava falando assim, olha que gozado. A minha irmã estava falando para mim que ela estava lembrando que quando ela foi levar o meu cachorrinho no pet, ela viu uma pessoa levando um cachorrinho que tinha morrido embora, né? Aí eu falei assim, eu lembro. Aí minha irmã falou, você não estava lá. Mas eu lembro tão bem da minha irmã contar essa história, e eu imaginar como é que tinha sido a cena, que eu achei que eu estava lá. Só que eu não estava. Quer dizer, é louco, né? Porque a gente tem experiências que a gente não sabe nem mais se foram minhas, se foi da minha irmã. Eu tinha um namorado que era assim também. Ele contava umas coisas que, como sendo dele, que tinha acontecido comigo. Falava, peraí, essa história é minha, aconteceu comigo. Mas tem uma hora, né, no futuro, assim, as coisas que passaram, a gente pode ser que a gente nem lembre se foi de verdade, se foi sonho, ou se foi com outra pessoa. Cadê, né, todas as experiências que a gente teve, né? É muito louco isso. Mas quando está acontecendo, a gente acha que é super de verdade, né? Super sério. Esses ensinamentos aqui, eles estão de acordo exatamente, concorda não, né? Eles estão de acordo. Eles estão de acordo. Ops. Desculpa, gente, de eu ir fazendo assim, mas é que depois dá mais trabalho, né? Capaz de esquecer de eu perder. Esses ensinamentos aqui estão de acordo exatamente com os ensinamentos sobre a perfeição da sabedoria, né? O Prajna Paramita, no segundo giro da roda do Dharma, conforme referido no Sutra do Coração, com respeito à vacuidade, ou seja, da perspectiva de quem está experimentando uma realização não conceitual direta da vacuidade, a verdadeira natureza da realidade, para essa pessoa não há realidade do sofrimento, não há realidade da fonte do sofrimento, não há realidade da cessação do sofrimento, não há realidade do caminho. Assim, toda a causalidade das 4 nobres verdades, que é o primeiro ensinamento do Buda, ou a origem da alegria, as origens de alcançar o nirvana, as origens do sofrimento, não podem ser encontradas. E isso aqui está reafirmando o mesmo ponto. Gente, eu vou precisar pedir um minutinho só, que eu preciso fazer uma coisa aqui para ajudar meu irmão. Só um minutinho, tá? Só um minutinho. Pipi break de 1 minuto. Então, amores, desculpem. Então, isso que é importante a gente entender a classe de ensinamentos que a gente está estudando, né? Porque parece maluquice, porque o segundo giro da roda do Dharma, que é o Prajnaparamita, não é o Buda que fala, é a Avalokitesvara que fala, mas a Avalokitesvara fala assim, não existe sofrimento, nem origem de sofrimento, nem cessação de sofrimento, nem caminho para a cessação de sofrimento. Quer dizer, sabe os ensinamentos que você deu, Buda, no primeiro giro? Não existem, né? A Avalokitesvara está falando isso, basicamente, né? Só que, claro que eles estão falando de lugares diferentes, né? Então, a gente precisa entender isso. Então, no nível relativo, a causalidade opera, as 4 nobres verdades existem, claro que o sofrimento existe, né? Mas, do ponto de vista último, para um Buda, nada disso existe, de fato, né?
Bom, agora, ao longo da história humana, praticamente todas as culturas, Oriente e Ocidente, afirmaram a existência de seres sencientes que coexistem conosco nesse mundo que são invisíveis. Eles não são animais nem seres humanos. E alguns desses seres, chame-os de demônios, se quiser, ou malévolos, eles podem realmente nos prejudicar. Outros são benevolentes. Chame-os de deuses ou anjos, se você quiser. Outros são espíritos que podem ser neutros, ou podem seguir os dois caminhos. Mas cada uma delas afirma isso, e há yogis contemplativos ao redor do mundo, ao longo da história, que testemunharam isso. Os únicos em toda a civilização humana, os únicos que eu conheço que refutam isso são os cientistas materialistas. Lá vamos nós, Lama descendo reinos materialistas. Não, eu vou tirar esse ó, ficar esquisitão. Não há demônio nem espírito, não existe fantasma, isso é superstição. Mas eles não podem nem explicar a mente humana, eles não têm ideia do que seja a mente humana. Eles se livram de todos os outros espíritos, mas também não têm como explicar o espírito humano. Então, acho que não devemos confiar neles, porque eles não sabem de nada, que não seja físico, objetivo e quantificável. E essa é uma visão muito limitada da realidade. Então, não há brujas, pero que hay. Como é que é? Não creio em brujas, pero que hay, né? É um pouco isso assim, né? Pero que las hay, las hay. Elas hay. No Tibete tradicional, praticamente todo mundo acredita em demônios e espíritos. Eles têm todos os tipos de rituais e práticas para subjugar demônios, espíritos suplicantes, divindades mundanas, deuses protetores, o Dharma e assim por diante. Mas, em geral, ao acreditar em deuses e espíritos, eles também os reificam. Eles pensam que eles estão realmente ali. Claro, se a gente reifica a gente mesmo e a gente acha que demônio existe, a gente vai ficar demônio também, óbvio, né? E ele aborda isso nesta clássica análise, origem, localização e destino. Já vimos muitas vezes, veremos de novo, essa estratégia, né? De falar, você existe, então de onde você veio? Onde é que você está agora? Para onde você vai? Né? Já vimos muitas vezes isso. Então, para esses demônios e espíritos malévolos, ele diz, além disso, onde é que está a fonte de onde surgem todos os demônios e espíritos malévolos? Ou seja, existem demônios ou espíritos mamãe e papai? Eles dão origem a demônios bebês? E espíritos bebês, de onde que eles vêm? Se eles estão realmente ali, eles devem ter vindo de algum lugar. De onde que eles vêm? Então, onde é que eles se localizam depois que eles surgem? Onde é que eles ficam? Depois que esses demônios e espíritos passam a existir, onde é que eles ficam? E quando não estão prejudicando as pessoas, eles simplesmente ficam por aí olhando para o céu? Existem bares ou clubes para demônios, onde eles podem ir quando estão de folga? Onde que eles deveriam se localizar? Os espíritas acham que sim, né? Os espíritas acham que sim, né? Pois é, mas porque a gente refica, né? Eu acho. Aí a gente fica tentando encontrar uma explicação, contar uma história, né? Porque senão a coisa perde sentido, né? Talvez, né? Sei lá. E eles não estão aqui para sempre, nada é para sempre. Então, ao final, mas esse eventually é danado, todo mundo traduz assim. Ao final, para onde que eles vão? Os demônios partem para algum céu dos demônios ou algum outro planeta? Para onde que eles vão? Ao investigar a maneira pela qual eles infligem danos, se os demônios realmente fazem mal a vocês, como é que eles fazem isso? Quando vocês investigarem isso, vocês verão que não há como eles causarem mal. Não realmente, não como demônios inerentemente existentes, que são intangíveis e materiais. Não sabemos realmente onde eles estão localizados ou como eles realmente te prejudicariam. Nós não sabemos realmente de onde eles estão localizados. Como que eles realmente te prejudicariam? Na realidade, podemos dizer que não há como eles causarem mal. A menos que a gente reifique, né? Porque daí, se a gente reifica, a gente daí dá um outro sentido, né, para aquilo. E faz outras coisas também, né? A mitinha saiu, tá bom. E, novamente, um espírito de simetria ou paridade. Da mesma forma, examinem a raiz fundamental dos locais sagrados e regiões onde os deuses protetores se originam, permanecem e de onde finalmente partem. Se os deuses são vazios, ou seja, se eles não são inerentemente reais, de que forma que eles poderiam protegê-los como alguém real? Proteger nós, né? Como alguém real. Se vocês pensam que eles são reais e que os deuses são irreais, como eles poderiam protegê-los?
E se os deuses são reais, não apenas invenção da imaginação, onde que eles vivem? Se vocês acham que eles vivem dentro das montanhas, eles estão, na verdade, dentro de uma montanha, considerem a possibilidade de eles estarem comprimidos no subsolo. Quer dizer, se for uma montanha muito densa, eles ficam achatados? Eles são esmagados pela montanha? Por outro lado, o Lama está querendo dizer que não existe substancialidade nisso tudo, né? Não tem como a forma de existência de um demônio, de um deus, ser igual à forma de existência do mundo todo, né? Então, porque não tivesse, eles acreditam muito nisso, que tem os espíritos da montanha, né? Mas se eles vivem na montanha, onde que eles estão? Debaixo da terra, esmagado, né? Por outro lado, a terra é um deus. A terra, o solo, isso é um deus? Ou as pedras, árvores, grama, montanha, eles são deuses? Ao investigarem isso, vocês realmente saberão que todas as alegrias e tristezas nada mais são do que representações enganosas de experiências delusórias. Que os deuses não protegem ninguém, que os demônios e espíritos não causam dano a ninguém. Na Europa Ocidental, houve uma histeria de caça às bruxas, uma era de psicose que durou cerca de 300 anos, de 1450 a 1750. Quando os europeus acreditavam totalmente em demônios, influências diabólicas, mas também em influências divinas, anjos, santos padroeiros. E eles reificavam tudo. Eles mataram dezenas de milhares de mulheres, acreditando que elas estavam possuídas pelo demônio, um tipo de psicose. E então vieram Galileu e Newton, e eles desencantaram o mundo. Desencantaram o mundo, tiraram o encantamento todo do mundo. Todos aqueles demônios lá fora, eles não seguem as leis da física. Newton disse, não, eles realmente não existem. Não se preocupe, eles são todos apenas impulsos demoníacos na sua própria mente. Ele os subjetificou e deixou o mundo externo limpo de forças diabólicas. Só existe Deus. Então, o materialismo apareceu no final do século XIX e eles limparam o mundo do Espírito Santo, dos anjos, de Deus, deixaram tudo higienizado. Não há deuses e demônios. E também não há mente. Eles não tinham como explicar as experiências mentais ou subjetivas. Então, eles foram do substancialismo reificado, né, da Europa antes da caça das bruxas lá, ao niilismo, né, do substancialismo ao niilismo, onde eles não podem explicar a mente humana. Isso tem acontecido com todos os espíritos, o divino e assim por diante. E assim, acabamos por ir de um extremo ao outro num tiro só. Mas o que o Vajranassi do Lago está fazendo aqui é um meio termo. Ele não está negando a existência de demônios, de espíritos, de deuses. Ele está dizendo que eles não existem de forma nenhuma. Mas eles não são inerentemente reais. Esse é o seu ponto. Esse é o meio termo, é o caminho do meio, né? O Ocidente nunca fez isso. Ops. O Ocidente nunca descobriu isso. Nunca, né? Nunca descobriu isso. O Ocidente nunca... A nossa cultura ocidental, ela não existe o caminho do meio, né? Não existe a visão da sabedoria do caminho do meio. Então, ou as coisas existem, ou as coisas não existem. E o que a gente não consegue explicar, o que a ciência não consegue explicar, não existe. É assim que a coisa funciona, né? Não existe esse caminho do meio, não existe a verdade relativa, a verdade absoluta, né? E pontos de perspectivas diferentes. Então, você pode ou não acreditar em deuses e demônios, isso é problema seu. Eu não vou tentar convertê-lo a acreditar em deuses e demônios, mas eu tenho, então, uma pergunta para você. Você acredita em partido político? Na América, eu nunca vi o país tão polarizado. Ah, ainda bem que é só lá. Onde os dois partidos, os dois principais partidos, democratas e republicanos, se demonizaram tão profundamente e se divinizaram. Estamos do lado da direita, estamos do lado da virtude. Então, estamos do lado de Deus. Considerando vocês, gente, como o filho do presidente recente disse, pessoas do partido oposto, eles não são nem humanos, ele disse. Os democratas não são nem mesmo humanos, eles são do mal. E os democratas dizem, não, vocês são do mal. Nós sabemos a origem dos problemas da América, são vocês. Vocês são demônios e nós somos deuses. Isso é familiar? Isso é apenas na América? Ou talvez também no Brasil? O que vocês acham, né? Talvez na Inglaterra também. Você pode não acreditar em demônio porque nunca viu um, mas agora ele perguntaria, quando foi que você, na América, por exemplo, você traduz para o seu próprio país, mas aqui na América, quando foi que você viu o Partido Republicano? Onde está o Partido Republicano? Essa entidade.
Você sabe que ele existe, todo mundo acredita que ele existe. Mas quando foi que você viu o Partido Republicano? De onde que ele veio? E o partido que é tão do mal e causa tanta desgraça, onde é que ele fica? E mais cedo ou mais tarde não haverá nem mais Partido Republicano. Para onde que ele vai? Para onde irá o Partido Republicano? Tudo bem, ok, você nunca viu um partido republicano, mas são os republicanos. Aí está o problema, né? Eles são diabólicos, eles são do mal. Então eu perguntaria a você, quando foi a última vez que você viu um republicano? Quando você olha para um republicano, como é que você sabe que ele é um republicano? Porque ele usa o boné vermelho que diz torne a América grande de novo? Isso torna um republicano? É apenas um boné. Você poderia colocar aquele boné no seu cachorro. Isso torna o seu cachorro republicano? Ele late em republicano? Quando que foi a última vez que você realmente viu um republicano? E o que fez dessa pessoa republicana? Foi o cérebro? Que parte do cérebro era republicana? Você diz, não é isso. Eles são do mal por causa dos seus pontos de vista. Quando foi a última vez que você viu um ponto de vista republicano? Como eles são? Como que é o ponto de vista republicano? Que forma ele tem? Onde ele está localizado? De onde que eles vieram? Para onde foram essas visões republicanas que são tão do mal? Ok, bom, as opiniões republicanas são do mal, porque são fundamentalmente ignorantes e deludidas. É por isso que elas são do mal. E quando foi a última vez que você viu a ignorância? Quando você está olhando para alguém, como que é a ignorância? Como que é a delusão? E eu lhe digo, você acredita em demônios. Você não pode vê-los e não pode encontrá-los, mas ainda pensa que eles são a raiz do mal e a causa do sofrimento. Touché! E, claro, o seu próprio partido favorito aplique a mesma análise. Você é tal pessoa, ótimo. O que torna você a fonte de bondade, harmonia, paz e progresso. Ponto de interrogação. O que torna você a fonte de bondade, harmonia, paz e progresso? E olhe para dentro. Ou para qualquer um dos seus seguidores do seu partido. Sejam democratas, conservadores, trabalhistas, seja o que for. E você encontrará o mesmo resultado da análise. Você nunca vai encontrá-los. Mas isso não significa que os partidos políticos não existam. E não significa que eles não tenham eficácia causal. Eles têm. Mas procure por eles e você não vai conseguir encontrar. Então você pode não acreditar em demônios ou deuses. Eu entendo porque você não pode vê-los. Por que você deveria acreditar em algo que você não pode ver? Mas não posso perguntar, especialmente se você for um humanista. Você acredita na existência de pessoas, de seres humanos? Você acredita na existência de seres humanos bons que trazem benefícios, seres humanos maus que fazem mal? Você acredita nisso? Vou aplicar a mesma análise. Quando foi a última vez que você viu um ser humano? Então, vou clicar aqui. Agora estou vendo uma imagem da Jeane. Espero que todos vocês possam ver a Jeane. Ela se parece muito com um ser humano. Ela definitivamente parece um ser humano. Ela tem todas as características. Vocês não concordam? Ela parece com um ser humano. Vocês veem? Vocês veem a Jeane aqui? Vocês veem um ser humano? Se o fizerem, vocês estão completamente deludidos. E são supersticiosos, porque a Jeane não mora no seu laptop. Não há um ser humano na tela. Ela não está lá. Olhem dentro, olha dentro do seu laptop na tela. Jeane, você está aí? Eu vi você um minuto atrás. Onde você está? Tenho certeza de que você está aqui em algum lugar. Aí o Lama pegava o computador. Eu digo com toda certeza, isso não é um ser humano. E eu estou apontando meu dedo bem para a aparência do rosto da Jeane, a minha intérprete. Isso não é um ser humano. E se nós agora estivéssemos sentados no templo e a Jeane estivesse sentada bem na minha direita, eu apontaria para onde ela parece estar e diria, vocês veem o que eu estou olhando? Vocês veem o que eu estou vendo? Isso não é um ser humano, isso é um corpo. Mas um corpo é apenas carne, carne quente e eletrificada. Isso não é um ser humano, é apenas um corpo em movimento. Isso é realmente bizarro, porque esse pedaço de carne eletrificada está realmente falando. E como? Isso é assustador. Essa carne está falando. Mas o discurso, a fala, não o discurso, né? A fala não é a Jeane, o corpo é apenas carne eletrificada. Isso, nossa, isso é muito horrível, né? Isso não é a Jeane. Você diz, não é a Jeane, é a mente dela, é a personalidade dela, é a experiência dela, é ela, é a mente dela. Ah, sim, estou olhando e não vejo. Eu não vejo uma mente. Eu não vejo uma mente. Você acredita em mentes? Você acredita em demônios, certo? Então você acreditaria em mentes, né? Quando foi a última vez que você viu uma mente? E assim, sem fim, né? Porque qualquer base de designação que a gente for pegar, isso tudo é base de designação. A carne eletrificada, que o Lama está falando, a fala, tudo isso é base de designação, né?
a base de designação, ela nunca é idêntica ao que ela está querendo designar, né? Nenhuma base de designação, nem a coleção delas, não é, né? Então, assim, não tem fim, a gente vai ficar com essa brincadeira aqui para sempre. Quando foi a última vez que você viu uma mente? Estou olhando diretamente para ela, não estou vendo uma mente. Estou vendo imagens de cabelo e óculos. Não estou vendo uma mente. Então, Jane pode olhar para dentro. Olhe para dentro. Você pode ver sua mente? Você consegue se ver? Então, você pode pensar que a Jane está trazendo benefício aqui, mas eu não a encontrei. E ela não encontrou. E você não encontrou. Então, se você não acredita em Deus e demônios, acho melhor você também não acreditar na Jeane. Não é nem na Jeane, é em Jeane, né? Então, aqui vai a despedida para essa discussão. Você já fez uma pergunta a Siri, né? Se você tem um laptop da Apple ou um Apple, como é o da... Como é que é o da Android? Não lembro. Bom, tem aquela Alexia, né? Agora também. Você já fez uma pergunta para a Siri? Se você tem um laptop Apple ou um Apple, você já fez perguntas para a Siri? E a Siri, ela não responde as suas perguntas. Ela tem eficácia causal. Ela te informa, ela responde as suas perguntas. Você acredita na Siri? E você já viu a Siri? Ela tem seios. Porque a Siri certamente parece que tem seios. Que tipo de seio a Siri tem? Ela é alta? Ela é velha? Esguia? Bonita? Ou meio feia? E é por isso que nunca vemos. Tudo bem, chega, basta. Vamos para a quarta. Agora vamos para a quarta categoria aqui. É divertido esse negócio, né? Eu vou colorir aqui e a gente continua semana que vem. É que as coisas vão caindo igual dominó, né? Se a gente vai investigando as bases de designação, parece tudo muito simplista, né? Porque agora o Lama está querendo destruir realmente a substancialidade das coisas, né? Então a gente pode falar, mais ou menos, tá bom. Eu tô aqui falando, eu não sou carne eletrificada, vamos combinar, né? Eu sou eu, né? Pô, eu sou a Jeane, né? Então a gente tem um estranhamento, assim. Mas aqui a gente tá querendo fazer, isso mesmo que a gente tá querendo fazer, né? Destruir a crença inabalável que a gente tem na substancialidade das coisas, né? A gente pode se identificar com qualquer porcaria, né? Com qualquer porcaria. E dependendo do que a gente se identificar, a gente vai sofrer correspondentemente, né? Eu lembro o Lama Alan Wallace falou assim uma vez: se você vai ou morrer ou não vai, depende de quem você acha que você é. Se você acha que você é esse corpo, você vai morrer. Agora, se você acha que você é Samantha Badra, aí você não vai morrer, nunca, nunca, nem nasceu, né? Então, dependendo de com que a gente se identifica, isso é um ponto forte no Vajrayana, né? Todas as práticas de deidade, para quem fez o retiro com o Eric agora de Amitaios, né? Se a gente se ligar que, na verdade, a gente é Amitaios, com 5 Jani Budas e toda aquela descrição da sadhana de Amitaios, se a gente se identificar com isso, a gente não vai morrer, nunca, né? Então, dependendo de com que a gente se identifica, a gente tem os sofrimentos correspondentes, né? É por isso que o Vajrayana é tão demolidor. Oi, Flor. E a Amitaios ainda é uma forma construída, né? Ainda é uma forma, assim, porque, Sim, na verdade, a essência Vajrayana. dele é o espaço luminoso, né? O espaço Então, mas livre. é o método Vajrayana, né? Isso. O Lama fala que é uma forma, é um meio hábil, né? Diga assim, a gente também não hábeis. é isso, né? A gente também ainda não é isso. A gente Também pode não se é. identificar com Mas isso para é tão... transcender. Que nem o Eric falou, e o Lama também fala, bom, você pode achar que você é você, e aí uma coisa imaginada, tanto quanto se imaginar como o Amitaios, ou qualquer deidade, né? É imaginação igual. Mas o Vajrayana, né, o Lama diz que é um passo, assim, é como se fosse uma ponte, né, para a gente ir para o Dzogchen. Então, o que você está dizendo a gente também não é essa forma, né? Mas é como se a gente pudesse passar de uma crença, né, de uma certeza de que a gente é esse corpo físico que vai morrer, a gente passa primeiro por uma forma luminosa que não nasce, não morre, né? Isso. Depois a gente também descobre que a essência, que isso é só manifestação de uma essência que não nasce, não morre, né? Então o Lama fala que o Vajrayana ajuda a gente, não é indispensável, mas ajuda, né? Nesse sentido. Ele treina essas qualidades, né, Jane? Essas qualidades de não nascido, de desobstruído, enfim. É um treinamento muito, muito importante. Bem interessante mesmo, bem poderoso, assim, bem poderoso. Oi, Aninha ou Paulo.
Só para um engenheiro eletrônico tem um probleminha na analogia da questão da do internet, né? magnético. Porque a gente passa o tempo todo estudando como codificar uma imagem, transportar por um determinado meio físico ou elétrico, enfim. Então, existe uma codificação, né? Existe alguma coisa que passa por ali, os hackers gostam de interferir no caminho para tentar descobrir tua senha, essas coisas. Agora, tem esse aspecto de que qualquer que seja digamos, a imagem ou o dado que eu codifiquei, do outro lado eu vou ter que interpretar a decodificação disso. E nessa interpretação é que surgem todas essas considerações, né? O que é o que é o real disso que eu estou vendo? O que significa isso? Então, entre a palavra, o código, e para onde ele aponta é que tem esse mar que a gente precisa transpor, né? Mas por que você acha que não funciona essa metáfora para o karma, que é armazenado na consciência substrato? Porque dá a impressão, assim, de que se a gente faz a analogia direta da tua imagem transportando pela internet, chegando aqui na minha tela, então no meio do caminho tem um código. Tem um código, do mesmo jeito que seria a marca kármica, o equivalente na metáfora marca kármica. Um Exato. código. Quer dizer, não é você que está lá, mas tem uma imagem codificada Sim, que eu posso capturar no meio do caminho e interpretar. Isso. Por isso que aí fica assim, poxa, mas será que então esse substrato tem algum tipo de código Tem, exatamente isso que materialmente decodificável, né? É isso que ele está dizendo, porque existe, não é material, mas é físico. Existe, é uma energia, tem uma energia associada à consciência substrato. Eu não estou querendo desmontar nenhuma coisa, só dizer assim, mas... a minha própria mente, para compreender, vai ter que transpor muito aprendizado aí, né, para entender essa... mas é metáfora sempre, né, Paulinha? Ela nunca funciona quando a gente leva para o extremo, né? Mas é assim, existe sim uma forma de codificação, não sei se poderia chamar de codificação, mas as marcas kármicas são uma espécie de codificação, vamos dizer assim, nessa metáfora, né? Que vão depois ser decodificada nas nossas ações, nas situações que a gente encontra na vida, né? A hora que as circunstâncias estiverem favoráveis, aquilo vai se manifestar, como se fosse a imagem que é transportada, é que não funciona, né, idêntica, assim, a metáfora nunca funciona perfeitamente, mas vai ter alguma coisa na outra ponta lá, que vai ser, de uma certa maneira, decodificado, né, no karma também. Então, essa é uma metáfora. Com certeza. Mas, o que ele diz é que no meio do caminho, a gente não consegue encontrar, né? Não consegue encontrar o Paulo no meio do caminho, entre Curitiba e São Paulo. Cadê você? Entre Curitiba e São Paulo. Você está na BR ali, viajando da minha casa? Não está, né? Ô, Paulo. Mas tem uma informação sendo transportada. A outra questão como você colocou, da nossa memória, ela é falha, né? Não é uma memória... Totalmente. Não é um registro cinematográfico, sei lá, multimídia da coisa. Mas, de alguma maneira, existem as consequências daquilo que eu fiz no passado, né? Das escolhas que eu tive. Então, realmente, tem Exatamente, um mundo mas muito é isso, mágico Paulinha, aí. tem eficácia causal. Isso que você está dizendo chama eficácia causal. Então, é isso que o Buda nunca refutou, que as coisas não existem e que elas não têm efeito. Elas têm, né? Desde que você se considere, desde que você esteja dentro dessa mesma visão, né? Você se considere um ser humano que fez tais coisas e, portanto, vai ter tais, né? Se você começar a praticar e daqui a pouco você tem a realização de que você é a Amitaios, por exemplo, fim game over, né? Não tem mais isso. Então, é nesse sentido, né? O decodificador muda, né? E muda a experiência, né? O decodificador está lúcido, a experiência é outra. Se tá operando com... Que nem Deixa eu só fazer um comentário que o Norman Fischer falou na segunda-feira, quando ele estava lá no lugar.
ele falou que esse negócio de decodificador muda, lembrei do Norman Fisher, ele falou que os bodhisattvas é como se eles tivessem órgãos sensoriais diferentes. Então, eles não veem a mesma coisa que a gente. É como se eles tivessem órgãos e sentidos de bodhisattvas, né? Então, eles não veem dificuldade, eles não veem obstáculo, eles não veem isso. Então, o decodificador mudou para bodhisattva, né? Daqui a pouco muda para Buda. Aí, imagina o que o Buda vê. O Buda vê um monte de criança chorando porque o pirulito caiu no chão. É isso que o Buda vê, possivelmente, né? Ai, como é que eu vou falar com essas crianças agora? Como é que eu vou falar para elas que não faz mal o pirulito ter caído no chão? O Lama de seres de sonho imerso em sofrimento de sonho, né? Eu não vi, não fui, não vou. Fala aí, Dedê. Daí a gente vai encerrar depois a Dedê. Não, é que esse que o Paulo estava falando que a metáfora não serve. Na verdade, o Foucault vai vir com uma explicação que é a teoria das representações. Que aquele teu código ele não é a Jane, é uma representação daquele corpo eletrificado, que também é uma representação da Giane. Então, fecha com o que o Lama está falando. É tudo uma representação, mas não é uma representação, mas não é ela. Ela é o que ela se identificar. Metáforas são sempre limitadas, não tem como funcionarem perfeitamente, né? É só um recorte aplicado no contexto, né? Exatamente. Então tá, meus amores, vamos encerrar, então, Bom, a gente terminou o item 3, né? Agora ela vai entrar no item 4, então. Não sei por que eu fechei as preces. Vamos lá. Dessa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas. Que do turbilhão de ondas revoltas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano de Sansara, possa eu liberar os seres. Sonam de tanchesi pani tonene pedranam panjeshin Kiganati balong trupai si pecho ledro adroasho. No reino cercado por anéis de montanhas nevadas, você é, sem exceção, a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokitesvara, Senhor da compaixão, Tenzin Gyatso, que seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de eons. Ganrira, Wekore, Jinkansu, Pandan, Dewa, Malu, Jongwene, Chenrezi, Wantenzin, Jatsoye, Japekau, Jebadu, Tenjuchi. Garira Wekore Jinkam Supandan Dewa Malu Jongwene Chenrezi Guantenzin Jatsu Japekau Jebardu Tenjut. Prece longa vida ao Lama. Tempa tu andor je chanchen da yurkan sanzin pe makarai. Tenzin que bucha petempa, danze trinida do selvagem. Takodrola jampe charchen, pa kelzandra menan tendu tsikan. Alan Wallace shedrakpa, yi que bushem pusha petengurchi. Zangling chi da ke par nup chok, su gil te ni yu tabur sil zepa. Lopong ke ki ku tse zetrin, gedro contar pelam do tripade. Que o professor Shakyamuni, o grandioso Vajradhara, aquele que sustenta os mistérios de todos os Jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda. Aquele limitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa.
Em Jambudvipa, em geral, especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos do Buda, dos Jinas, como a luz do sol. Ó Mestre, possam a longevidade de seus feitos ser muito extensos e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. A extensiva tradição da transmissão de Padmasambhava é a escola da tradução antiga da grande perfeição. Lujão limpa é o sustentáculo desses ensinamentos da essência definitiva. Que seus profundos termas possam ser preservados pelo estudo e pela prática, para que não diminuam até o final da existência condicionada. Que a extensiva tradição do grande ordem se estenda como espaço, e o esplendor dos tesouros espirituais, que são sua atividade iluminada, brilhe pelas 10 direções. Que os sinais da virtude irradiem-se até preencher os cantos longínquos da terra e os ensinamentos durem e floresçam. Emarro. Amitabha, magnífico Buda da luz infinita, com grandioso Senhor compassivo Avalokitesvara à sua direita e Vajrapani à sua esquerda, cercado por uma assembleia de incontáveis Budas e Bodhisattvas nesse local maravilhoso, de infinita alegria e felicidade, que é o reino celestial de Sukhavati, paraíso da bem-aventurança. Quando chegar minha hora de partir desta vida, possa eu seguir para lá, sem qualquer outro nascimento intermediário. E ao renascer nesse lugar, possa eu ver Amitabha face a face. Que esta minha fervorosa prece de aspiração possa ser abençoada pelos Budas e Bodhisattvas das 10 direções, para que possa ser atendida sem o mais sutil obstáculo. Teya tapa antendriya babodanaye soha. Que a grande tradição da Bhakti-Shantidakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Trisondeusen possa florescer e permear os 3 reinos. Que a presença das 3 joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos 3 tempos. Ken Locho Sun Ren Luche Zangling Sa Sun Chapa Pedro Jucho Sun Não Adam Midrado Sun Gelesho. Por esta virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Udiana e possa eu conduzir todos os seres sem exceção a esse estado de realização. Gewadi Niduda Gogen Lama Drugini Drowachikamalupa Deisalagopa. Rita. Tchau, amorzinhos. Boa semana para vocês. Boa semana para todos. Obrigada, Até semana que vem. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Beijão, obrigada. Obrigada, boa semana. Obrigada a todos. Obrigada, querido.